E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele e o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que a todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então aqui tem muito ensinamento para nós. Primeiro, Naamã era um homem bem-sucedido na sua vida profissional, na sua vida, mas na saúde dele não estava boa. E era uma doença terrível que não tinha cura e levava à morte. Mas ali o rei ajudou ele quando ficou sabendo que tinha esse profeta, esse sacerdote, esse homem de Deus que podia curá-lo, para que ele chegasse até ele e tivesse, essa cura. E o tremendo dessa história é que a menininha que foi tirada da sua família, da sua terra, da sua casa, ela tinha tudo para ter raiva de Naamã e não desejar o bem a ele. Mas ela, mesmo naquela situação, ela foi canal de bênção. Ela deu ali as boas notícias, ela falou as boas novas para aquele homem. E o rei de Israel ficou indignado porque ele estava achando que aquilo ali, ele estava procurando uma ocasião para atacar eles, para fazer mal para eles mais uma vez,
E tudo que aconteceu ali tinha sido o próprio Deus que tinha permitido, né? Que o povo de Israel eles estava sempre nessas lutas, né? Porque assim, eles desobedeciam, vinha as lutas, né? Então assim, ali tudo que tinha acontecido tinha sido por permissão de Deus. O próprio Deus tinha entregado, tinha feito aquela situação, tinha permitido aquela situação, né? Que Naamã ganhasse ali e tudo. Só que aí, Naamã, ele achava que ele ia ser bem recebido pelo sacerdote, pelo homem de Deus, que ele ia, nossa, o homem ia tratar ele com um monte de honra, que ele, né? E não foi assim. O homem de Deus mandou uma outra pessoa receber ele, o ajudante dele, e falou para ele: faz isso e isso, né? E ele já se sentiu humilhado por isso, porque ele não foi recebido como ele esperava. Depois ele mandou ele se banhar num rio que para ele não era um rio limpo, era um rio sujo. E lá pro lado onde ele vivia e morava, os rios eram muito mais limpos, né? Então, assim, por quê? Justo naquele rio sujo, né? Só que o importante aqui é que ele estava andando com pessoas que queriam o bem dele, com pessoas que não estavam ali só fazendo volume, né? Com pessoas que não estavam ali só fazendo o serviço deles por interesse, por dinheiro, por obrigação, mas eles gostavam de Naamã de verdade, né? E eles queriam o bem dele, né? E não estava ali, tipo, com fingimento, eles realmente queriam o bem de Naamã. E eles viram ali, tipo, uma oportunidade para ele ser curado e falou para ele: por que não, meu senhor? Ele não te pediu nada tão difícil assim. Se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma grande coisa, o senhor não faria? O, né, o que que custa o senhor ir lá e se banhar, fazer o que ele falou? E ele ouviu os servos dele, os amigos, se banhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e sarou, né? E teve a grande vitória da vida dele, ter a saúde dele de volta, né? E nesse livro de Naamã vai continuar muitas histórias aqui ainda, tem muito ensinamento ainda, mas eu vou parar por aqui. Um outro dia a gente continua a história, só quero dizer para quem está ouvindo que deu tudo certo para Naamã. Ele voltou para a casa dele com vitória, né? Ele veio atrás da saúde e o Senhor usou ali o servo dele, o homem de Deus, e ele teve a saúde dele, né? Então a mesma coisa é com a gente hoje, né? Às vezes o orgulho nos impede de chegar em algum lugar, de conquistar uma bênção, em qualquer área da nossa vida, né? Às vezes o orgulho, né? Às vezes assim, a gente espera muito das pessoas e aquilo não vem. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ter um tratamento e aquele tratamento não vem como a gente espera. As coisas não acontecem como a gente gostaria, né? Mas o importante aqui é saber reter o que é bom, né? A gente escuta de tudo nessa terra, mas guarde aquilo que é bom, né? Seja seletivo e não queira orgulho, porque o orgulho só atrapalha, a soberba só atrapalha, a arrogância só atrapalha, né? E Deus ele não suporta gente arrogante, gente soberba, né? Porque o próprio Deus, mesmo sendo quem ele é humilde, ele é manso, ele é cavalheiro, ele é educado, né? Então assim, então para Deus a soberba, a arrogância, o orgulho são coisas que ele detesta. Então, com Deus a gente tem que ser manso, ser humilde, ser educado, né? Para a gente conseguir desfrutar das bênçãos dele. E Naamã foi bem sucedido. Eu espero que essa mensagem abençoe a vida de quem escutar. E eu peço que se abençoar, que se você se sentir edificado por essa mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a vida de quem escutar no nome de Jesus Cristo. Amém.